Pai do Senhor, Tribunal de Cristo, parte 5. Tribunal de Cristo, parte 5. Vamos lá. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Por que eu li esse versículo? Porque nós estamos falando do tribunal de Cristo, estamos falando de galardão e, consequentemente, galardão, obviamente, galardão é recompensa. Então, estamos falando de recompensa. Então, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quer dizer que existe uma vida futura para nós e existe recompensa nessa vida. Existe galardão nessa vida. Então é algo que devemos pensar, devemos analisar e devemos esperar. Porque se não fizermos isso, somos os mais miseráveis entre todos os homens. O texto de hoje, também podemos ler o versículo 33 do mesmo capítulo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, que é o que temos falado, desde o início desse estudo, a respeito de julgar o irmão, a respeito de calúnia, de difamação, a respeito de falar até mesmo, como isso acontece, até mesmo contra a palavra de Deus. Também quer dizer, entra aqui o desprezar o irmão, desprezar a irmã. Então, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, fuja disso. Não empreste o teu ouvido para as más conversações e não seja você o eloquente de más conversações, aquele que divulga as más conversações, aquele que faz as más conversações. Foge disso, porque ainda que dessa maneira você consiga entrar na Nova Jerusalém, se entrar sim, perde galardão, perde recompensa, porque aí as obras queimam, não suportam o fogo. 4. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então aqui o apóstolo Paulo exortando aí a igreja de Coríntios, dizendo que alguns ainda não têm conhecimento de Deus, mandando vigiar para não pecar. E ainda termina, digo isso para vergonha vossa, ou seja, o apóstolo Paulo dizendo que é uma vergonha não ter o conhecimento de Deus ainda, e para vigiar para não pecar. Então, uma palavra dura de exortação aí do apóstolo Paulo, que nós devemos vigiar para não pecar. Devemos buscar o conhecimento de Deus, que é através da sua palavra, para não sermos envergonhados, para não cairmos em vergonha. Aí, mais uma vez, entramos naquela questão daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que pensa que não precisa estudar a palavra de Deus, que pensa que estudar e se aprofundar na palavra de Deus é algo supérfluo, algo que não vai fazer a diferença. Então tá aí, mais um versículo falando a respeito disso. É uma vergonha não ter conhecimento. É o que está falando esse versículo. É vergonha não ter conhecimento. Esse estudo 5 do Tribunal de Cristo, a palavra de hoje é do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, do versículo 35 ao versículo 58. Então é um texto extenso, tem muita coisa aqui. Do versículo 35 ao 58, um texto extenso que nós vamos vendo aos poucos, porque tem bastante coisa aqui que nós precisamos entender
nós precisamos entender e que é de suma importância para a nossa vida terrena e depois a nossa vida depois do arrebatamento. Então aqui nós vamos falar da nossa vida aqui, como estamos falando, vamos falar do arrebatamento e vamos falar do pós-arrebatamento nesse texto aqui. Fica ligado, faça as suas anotações. Lembrando que toda terça-feira, na página da Academia de Profetas, toda terça-feira na página da Academia de Profetas no Facebook, eu vou deixar o link aí para você, tem a aula ao vivo, a live, 1 hora, dá 1 hora, eu sempre entro, aí espero 10 minutos para ver quem entra, e a partir dos 10 minutos eu começo a aula e termino a aula no máximo em 1 hora no total. E um assunto mais interessante do que o outro. Não perca, então eu vou mandar o link aí para você, participe. Às vezes pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto que não dê para fazer isso na terça-feira. Mas então aí nós fazemos ou na quarta ou o mais rápido possível. Porém, temos nos esforçado para manter na terça-feira, para os irmãos acostumarem. Geralmente eu tenho procurado gravar às terças-feiras às 23 horas. Toda terça-feira às 23 horas eu tenho procurado gravar nesse horário, fazer a live nesse horário. Se não for possível, nós fazemos em outro horário, em outro dia, e avisamos na página, tá certo? Fique ligado, participe para não perder. Vamos lá, versículo 35, 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Uma dúvida aí, né, irmãos? Frequente. Paulo já sabia disso, porque essa pergunta já devia ser comum também naquela época. Como ressuscitarão os mortos? Alguém vai dizer, né? É isso que Paulo está dizendo. Alguém vai perguntar, alguém vai dizer: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E aí ele começa a responder no versículo 36. Insensatos, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então, primeiro morre, depois ressuscita, óbvio. É isso que ele está falando. Insensatos, tolos, que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então, primeiro o corpo é semeado na terra. Primeiro o corpo é semeado na terra e depois ressuscita. Versículo 37. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Então Paulo está dizendo aqui que um é diferente do outro, que um ser é diferente do outro, e que uma semente também é diferente da outra. É disso que Paulo está falando. Versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Então aqui o apóstolo Paulo está diferenciando o tipo de corpo, está diferenciando a glória dos corpos. Versículo 41. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Glória a Deus. O
O apóstolo Paulo está dizendo aqui que falando de corpo celeste, falando do corpo ressuscitado, falando do corpo glorificado, o apóstolo Paulo está dizendo aqui do tempo pós-arrebatamento. Ele está dizendo aqui que uma estrela tem a glória diferente da outra estrela. Isso quer dizer que cada pessoa que for arrebatada, que receber o seu corpo, e cada um vai receber o seu corpo, porque cada um tem o seu corpo, e que a glória de um vai ser diferente da glória de outro. Vai ter aquele que vai ter a glória maior e aquele que vai ter a glória menor. Aquele que vai brilhar de uma maneira diferente da maneira que o outro brilha. Falando aqui, obviamente, de trabalho, de serviço, do que virá no pós-arrebatamento. Falando, obviamente, da recompensa. Falando, obviamente, da recompensa que cada um há de receber conforme a obra que efetuou aqui na terra. Por isso está escrito: cada um veja como edifica. Porque conforme edificou, vai receber a sua recompensa. E aí, diante disso, cada estrela vai brilhar de uma maneira diferente da outra estrela, por conta do galardão, por conta da recompensa que recebeu. Muito forte isso daqui. Muito forte. Então aí mais um motivo, irmãos. Mais um motivo, irmão, irmã. Mais um motivo, crente. Motivo muito forte, aliás, né? Muito forte para termos essa preocupação de cumprir o nosso chamado, de cumprir a nossa chamada, de cumprir o nosso ministério, de edificar de uma maneira agradável a Deus, de juntar tesouro no céu. Era disso aqui que Jesus também estava falando, para juntar tesouro no céu, tesouro no céu onde não existe a traça nem a ferrugem. Então era disso que Jesus estava falando, porque quando você trabalha para o reino de Deus, trabalha em favor do reino de Deus na terra, você está juntando tesouro no céu, e receberá a sua recompensa, o seu galardão lá na Nova Jerusalém, depois do arrebatamento. E isso fará com que a glória de um seja diferente da glória de outro, com que o brilho de um seja diferente do brilho de outro, com que o brilho de uma estrela seja diferente do brilho da outra estrela. Nós continuamos então no próximo áudio. Aqui é a Academia de Profetas e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.